Oi pessoal, sou o professor Alexandro, irei trabalhar com vocês construção do ciclo trigonométrico e irei começar com o nosso principal objetivo, é chegar nessa estrutura e irei explicar passo a passo. Irei precisar de folha A4, cartolina, régua, canetas, compasso, transferidor, tesoura e canudo. Então, irei arrumar com a primeira estrutura que nós temos que iniciar é construir a circunferência, que é a nossa base. Utilizando o compasso, irei fazer essa marcação. Segundo passo, já com o centro, eu posso estar dividindo em duas partes. Dividir em duas partes, onde nós temos o centro da nossa circunferência. E aí eu irei marcar o ângulo de 90 graus. Marquei 90 graus, 270 graus, nós temos aqui nosso centro. Irei dividir que é o eixo Y, o eixo X, o nosso eixo Y vai ser o seno, o eixo X vai ser o nosso cosseno, e agora irei marcar os ângulos no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Os ângulos que eu irei escolher são três inicialmente: 30, 45 e 60. Irei utilizar novamente o transferidor para marcar esses ângulos. Então eu tenho um ângulo de 30, temos um ângulo de 45 e o ângulo de 60. Sabendo que no terceiro quadrante, quando eu passar a reta no ponto de 30 graus, passando pela origem, nós iremos ter o ângulo côncavo dele no terceiro quadrante. Então, nós iremos estar marcando também no segundo quadrante 120, 135 e 150. Agora, irei passar uma reta, tá? Porque não
inicialmente não vai ter necessidade de marcar os pontos embaixo, porque na hora quando eu passar a reta pela origem, eu vou estar marcando o ponto no terceiro e no quarto quadrante. Irei fazer isso agora. No 30 graus. Quarenta e cinco graus. Sessenta graus. E assim sucessivamente. 120. Cento e trinta e cinco. E 150. Outra coisa, eu posso marcar os pontos na circunferência de 30 graus, 45 graus, 60 graus, 120, 135, 150. Irei continuando a preencher toda a circunferência. Depois disso, irei marcar a reta tangente que é a reta tangente, e esse segmento de reta de 30, ele vai tocar nessa reta tangente, ele vai existir um valor, 45 também, 60 e assim sucessivamente. Então eu vou estar preenchendo esses valores, tá? E no final dessa estrutura, chegaremos a essa estrutura, colocando os valores de seno, tanto no primeiro e no segundo quadrante, no terceiro e no quarto, os valores do cosseno, tanto no primeiro, segundo, terceiro e quarto, e os valores respectivos de cada ângulo no seu valor de tangente. Então, para cada ângulo existe um valor irradiando. Existe um valor irradiando. Nesse caso, o valor π equivale a 180 graus. Se eu tiver 2 vezes 180 dividido por 3, vai ser igual a 120. Qualquer valor, se você for analisar aqui, nós temos essa referência. Ok? Agora, vou passar a montar essa atividade para vocês. Então, logo em seguida, irei utilizar a folha A4 novamente. Irei montar uma tabela.
uma tabela, sabendo que essa coluna vai ser o ângulo, a segunda coluna vai ser o seno, terceira coluna cosseno e quarta coluna tangente e a quinta coluna os quadrantes. Irei fechar. Sabendo que a medida aqui, eu estou pegando a medida da régua, para facilitar a construção da nossa tabela. Então aqui são os ângulos. Então nós temos seno, cosseno, tangente e o quadrante. Então, irei escolher aleatoriamente. Como no material existe já alguns ângulos, então irei colocar esses ângulos aqui, irei fazer o preenchimento. Então nós temos inicialmente 240 graus. Segundo, 330 graus. Vou colocar um ângulo negativo. Posso botar menos 330 graus. E assim sucessivamente. Agora, vamos verificar esses valores usando o ciclo trigonométrico. Então, na primeira questão, que eu vou preencher aqui como demonstração para vocês, nós temos 240 graus. Então, iremos posicionar. Eu quero seno de 240. Então, vou procurar aqui 240 graus. O seno está em que eixo? No X ou no Y? Então, o seno está no eixo Y. Então, os valores associados ao seno estão no eixo Y. Então, 140 está aqui. Então, seno. Então, seno de 140 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, irei colocar a resposta. Menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno. Não é mais o eixo Y, mas sim o eixo X. Então, vai ser menos 1/2. Vou preencher. Menos 1/2. Tangente. Está aqui tangente. Raiz de 3. Raiz quadrada de 3. E qual é o quadrante que 240 se encontra? Primeiro, segundo, terceiro quadrante. E assim iremos fazer o próximo. 330. Opa. 330. Então, vem para cá. Quem é o seno? O seno vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno. Opa, cosseno vai ser 1/2 positivo. Tangente. Raiz de 3. Eu não completei aqui, mas irei fazer isso. Cadê a caneta preta? Colocando aqui menos raiz de 3. Então, terminei de completar para vocês. Então, vai ficar menos raiz de 3. E qual é o quadrante? Quadrante primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. E assim,
turma, vocês podem fazer em casa e ficar treinando a questão do qual é o ângulo, 30, 45, 60 e assim por diante, e preencher essa tabela. Fica bem fácil de treinar. Então, pessoal, para esse experimento, nós finalizamos. Muito obrigado.